Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Voz Podcast, o podcast que dá voz a muitas vozes. Hoje a nossa edição não é diferente, continuamos com a mesma energia, a mesma positividade e hoje vamos dar a voz à vida, né? A vida dos lotadores. Temos aqui no nosso estúdio alguém que lida todos os dias com a prática de táxi, né? Ele, nesse caso, lidar com os taxis, ele lidar com os cobradores, lidar com os lotadores. E tivemos esta ideia de trazer aqui um convidado que, na verdade, vai tratar sobre este assunto. Não vou prolongar muito, vou aqui, diante, né, apresentar aqui o meu convidado. Nesse caso, ele mesmo vai se apresentar. Muito boa noite e seja bem-vindo a Espaço Voz Podcast e hoje decidimos dar a voz à sua voz. Boa noite. Iva, boa noite a todos, boa noite ao programa podcast. Ok. Sugerir este tema onde vamos falar um pouquinho da vida dos lotadores, cobradores versus taxistas. Ok. Então, muito obrigado, boa noite. Obrigado. Mais uma vez, seja bem-vindo. E aqui hoje vamos falar sobre, né, vamos tratar um pouco do impacto dos lotadores na vida, na minha vida e na vida de muita gente que nos está a acompanhar. Será que apresenta uma. Será que tem um bom impacto? Será que não? O que é que contribui para a minha vida? Se eu, na verdade, quando saio da minha casa, eu saio com a intenção de apanhar o táxi, mas posto lá encontro alguém que me vai colocar no táxi. E eu já tenho a capacidade de identificar os táxis, né? Todo mundo sabe que é azul e branco. Mas infelizmente, quando lá chego, encontro um grupo de jovens que me vão direcionar a um táxi. E eu gostava de saber se essa prática é aceitável, por que existe essa prática e qual é a contribuição que pode trazer para os taxistas, para a sociedade em geral. O meu colega Felisberto, pergunta é toda sua, o momento é seu, pode aqui responder. É, nós estamos a querer falar, ou vamos falar de uma classe que na verdade tem contribuído muito, que é na transportação de pessoas e bens de um ponto a outro. Mas esta classe está coadjuvada por cobradores e lotadores. A questão que coloca aqui dos lotadores, penso que é uma figura que entra no mundo do táxi, que não traz valores muito acrescentados nessa atividade. Apenas podemos fazer a ligação ou a presença do lotador nos dois ângulos. O primeiro é a adesão populacional que hoje o país resiste. Ok? Somos mais de 30 milhões de habitantes. O último censo de 2014. Exatamente, somos mais de 30 milhões de habitantes, que hoje a maioria somos jovens. Sim, E esses jovens precisam de ter um programa ajuizado para que eles se enquadrem na sociedade, terem uma boa passagem, emprego, escola, atividade esportiva e muito mais. Quando se registra déficit neste campo, quando se registra falta de ocupação a este, então os jovens procuram vários caminhos para tentarem se enquadrar na sociedade. E encontra-se esta área que é essa prática do J2. dos lotadores. Os lotadores, muitos deles estão ali por falta de habilitação, formação acadêmica e outros não ter aceitação dentro da família. Ok, Então, para não ficarem parados, vão para aí, para a da lotação. Então, como disse, é um programa, ou seja, é uma área em que não deve se olhar de forma assim diminuta, minimizar esta área, mas devemos todos trabalhar para que entendamos o porquê que esses jovens estão ali a exercer essa atividade de lotadores. Então, é preciso fazer um trabalho minucioso, talvez multissetorial, que é o Ministério da Educação, uma PES, que é o Ministério de Emprego ou Informação Profissional, e o Ministério da Juventude e Desporto, esses e acadêmicos, né? Sociólogo, as igrejas também devem trabalhar um pouquinho nessa área para entendermos o que é que se passa, porque é que esses jovens estão ali e estando ali, porque é que cometem comportamentos não aceitáveis dentro da sociedade.
É óbvio, não vamos generalizar. Há lutadores bem comportados, Sim. há, mas esses minoria estão a ser engolidos pela maioria que tem comportamento não digno quando estiver nas paragens. Ok, e falaste aqui sobre a existência e deste aqui uma boa introdução sobre esta mesma prática. E então este é um consenso em que a Associação dos Taxistas e a equipa, né, de aviação em trânsito tem um consentimento de que esta prática deve existir em todas as paragens de táxi. Ou então é só eu, por exemplo, sabendo que eu não tenho emprego, me bate na cabeça, vou descer naquela paragem, vou começar a lotar. Será que há assim um controle, há um registro, há uma inscrição para fazer parte deste mesmo grupo, desta mesma classe de taxista? Há um procedimento a seguir? Dizia eu que devemos todos trabalhar para que entendamos o comportamento dos mesmos e fomos mencionando alguns setores que devem estar dentro desses programas. E aqui acabaste de me trazer um elemento que é a Associação dos Taxistas, ok? E quando eu dizia que o comportamento dos taxistas nem todos são inadequados, ou seja, dos lotadores, nem todos, esses que são minoria com comportamento adequado estão ligados a determinadas associações. Eles têm tido instruções como se proceder diante dos passageiros, porque é claro que os passageiros são nossos patrões e que fazem nosso salário, nosso rendimento. Então nós temos trabalhado muito com esses lotadores para saírem do mau caminho e enquadrarem-se num caminho adequado. A polícia, nesse caso a aviação em trânsito, não está dentro desse programa dos lotadores, não está. Podemos chamar a polícia quando vemos a irregularidade de taxistas dentro da via pública ou no exercício das suas funções, não obedecendo às paragens, os sinais de trânsito, não respeitando os códigos de estrada, fazer paragens em sítios inadequados, não na bolsa de recolha, de passageiros. Isso ali podemos chamar sim a aviação em trânsito ou os policiais. Mas aqui vamos falar, estamos a falar dos lotadores que as associações, outras instituições do Estado devem trabalhar para entender melhor o comportamento dos nossos lotadores. As associações, como já disse, estão a trabalhar, algumas, fazem registro dos lotadores, controlam os lotadores, e esses, por sua vez, têm dado uma cota para a manutenção dos seus coletes. Sabemos que temos visto que os lotadores fazem uso dos coletes, se para serem identificados e monitorizados ou monitorados com as determinadas associações, e elas estão enumeradas. Todos os lotadores que tiverem um comportamento inadequado é fácil em função do número de colete que ele estiver a usar. Então, aí as associações fazem seu papel, que é sensibilizar os mesmos, trabalhar com os mesmos, ver que tipo de comportamento este ou aquele tem. Aqueles que acham ou encontram um valor aceitável ao afiliar-se a uma associação, deixam de ser lotadores vulgares, aqueles que trabalham minutos, horas, segundo conseguem um bocadinho, saem, fazem lá usos de substâncias não aceitáveis na sociedade, por aquela gorjeta que acabou de ganhar, mas aqueles que estão associados a determinadas associações ganham seu pão e sustentam a família, porque muitos dos lutadores, ou alguns lutadores, têm grande responsabilidade, ok? Têm mesmo grande responsabilidade, são chefes de família até. Yeah. E sabemos que para existir essa prática dos taxistas é necessário que, né, tem que se fazer uma cota, né? Tem que fazer uma contribuição, né? Para o Estado, nesse caso, chama-se pagamento de. Tem aí uma documentação que você paga anualmente. O Estado, nós O que é que vocês pagam no Estado? enquanto taxista, Enquanto taxista. o Taxa taxa, de circulação, né? é, Paga-se uma taxa. a taxa de circulação é pago
pela viatura. Sim. A viatura, para ter Para um além disso, já não requisito, pagam mais nada. não, tem que pagar a taxa de circulação, paga a licença de aluguel, tem que ter o seguro, né? Então você tem todos os documentos complementares para que teu táxi exerça as atividades de forma livre e tranquila. E pode nos dar aqui uma luz de quanto é que vocês pagam, por exemplo, um preço assim anual? O seguro, Sim. o seguro aqui isso é público. O seguro não, isso depende de cada viatura, até, segundo a sua tara, né? A tara de lotação, ou seja, Por exemplo, um táxi, um azul e branco, quanto é que devem pagar? os azuis brancos, quanto à taxa de circulação, ela variam de 12 a 15 mil kwanza Anual. anual. E vamos aqui fazer um recalque. Vocês pagam 15 mil anual, certo? 12 a 15 mil kwanza. 12, 12 até 9 mil kwanza. 12 a 15 mil anual. Agora, para além dessa contribuição, vocês também vão contribuindo diariamente nas paragens do táxi. E sabemos que cada táxi, por exemplo, quanto é que vocês deixam no lotador? Se é para encher um táxi, deixam quanto? Olha, o táxi, a lotação paga-se em função do número de passageiros, ou seja, em função da rota onde a pessoa circula. Sim. Se tu fores, carregas Lubito, Catumela, tu deixas aí 150 a 200 kwanza. 150, 200 reais, né? Por aí, exatamente. Podes fazer quantas vias durante o dia? Olha, é incalculável. Quem faz aqui o interurbano é incalculável fazer esse número de viagens que há a fazer, é incalculável, porque tem paragens, tem interrupções, então eu não consigo dar assim taxativamente quantas viagens, quem vai para o Lubito Benguela, ou seja, Catumela Lubito circula, mas quem vai para o Lubito Benguela, normalmente eles, alguns fazem 6 a 5 viagens, ou seja, tu vais para o Benguela, voltas é uma viagem. Quem vive em Benguela vem para o Lubito, volta uma viagem, então consegue fazer aí mais 5 a 6 viagens por dia. Mas de cada vez que ele sai de Benguela para Lubito, tem que deixar um valor. E também daquele sai do Lubito para Benguela também deixa um valor. E se nós fazermos um cálculo aqui, durante um ano ele gasta mais, ou vocês pagam mais Nos lotadores do que na polícia, do Estado. no Estado. Exatamente. É isso. Não, do que no Estado. 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 Pagamento de imposto, ok? Paga-se mais porque em todo ponto onde tiver um passageiro, é lá no lotador. Hoje, E isso e te veja só, tu pões 2 passageiros no carro, 3, 2, 4, a menos de 50 kwanza não te permitem. Permitem, vandalizam o carro, criam confusão, tumulto, agitam o cobrador, puxam o cobrador, incomodam os passageiros, fazem coisas que não se aceita, fazem coisas que não se aceita. Agora, vamos lá, cada paragem pode ter 5 a 6 lotadores, 4, 5, 6 lotadores, o máximo são 6. E cada carro, e pondo 2, 3 passageiros, dá aí 100 quadros. Vamos lá, vamos dizer, uma estimativa de 100 Sim, quadros, 100 quadros. 100 quadros. Então, se eu deixo 100 kwanza, 2, 3 passageiros, se durante o dia, naquele ponto, subir mais de 500 pessoas, né, naquele ponto, é uma estimativa, 500 a 200 pessoas só naquela paragem durante o dia, e cada paragem ou cada carro pôr 3 passageiros, 3 passageiros. não é? Isso dividindo, Vamos lá supor 500, né? sim, Vamos só fazer 500. 500 passageiros Dividindo por 3. por 3, Cada 3 vai-se pagar 100 kwanza. 100 kwanza. Vamos dividindo isso, dá 10, 3, 2, 20, dá 6, né? 6, 18, 2, baixa-se 0, e 6, e já. Dá 160. Quem dividir por 3 dá 160, 16.600. e 600. 16.600. Por dia cada praxe. Estamos a falar só de 3 passageiros. Mas se for para lotar o carro, tem que deixar 300, 300, independentemente do preço. preço, yeah. De onde o carro vai.
Eles fazem muito dinheiro. E ouve-se muito sobre terreno, sobre terreno. Isso não, terreno é nosso. A associação é que garante que, epá, é que vai estabelecendo assim, chamar os lotadores dizendo que aqui é o vosso terreno e muito mais. Não, ou é porque não, o que lhe bate na cabeça, não, esse terreno agora é nosso. Porque o que é que se vivencia agora? Não importa se é táxi ou não, se vocês estacionar aí o teu carro, ao sair dali, tens que deixar alguma gorjeta, tens que deixar um valor. E não sei se a associação já tem conhecimento disso. Sim, temos conhecimento, não é? O que é que tem feito para mitigar essa situação? Sensibilização. Temos feito campanha de sensibilização aos lotadores e, como disse, procuramos sempre identificar os mesmos, dando o colete, numerando os mesmos coletes. Mas é aí onde estamos a ir, que a questão dos lotadores hoje precisa de um trabalho conjugado. Tem que haver um esforço conjugado. A associação pode trabalhar sensibilizando os mesmos para que deixem desse comportamento, ocupar as paragens, cobrar os táxis. A associação pode fazer o seu devido trabalho, e dando colete, pode fazer o seu devido trabalho, se calhar cadastrar todos os lotadores. Pode fazer esse trabalho. Mas se este trabalho não acompanhar com aquilo que é essencial, dando formação aos mesmos, desincentivar os mesmos que a prática porque a atividade de táxi não é uma profissão, é uma ocupação. Então, criando políticas, dando formação aos mesmos, acreditamos que estamos a garantir um futuro melhor para os mesmos, porque nós não podemos dar aqui uma esperança de vida aos lotadores que a tua atividade de táxi é o suficiente para toda a eternidade. Nós devemos criar política de incentivar os mesmos a saírem dessa atividade. E isso não é um trabalho apenas da associação, tem um trabalho conjunto. O Ministério da Juventude e Desporto, uma PS, capacitando, cadastrando, trabalhar com as associações, de forma gradualmente vamos tirar os mesmos, com as formações, oferecendo kits para terem seu autoemprego. Então, aqui nós, o elemento essencial para nós, o elemento essencial é criarmos condições suficientes para desincentivarmos os jovens a saírem das estradas onde eles estão, realizando atividade, porque depois o pouco que eles ganham, aquele bocado que eles ganham, o que é que dá? Não investem quase em nada. Mas falaste do pouco que eles ganham. Nós aqui fizemos um cálculo que de 500 passageiros, né? E nos deu 16.600 kwanza. Eu quero saber qual é o destino deste valor. É aí que eu tô, Aonde este valor é destinado? é aí que eu estou a lhe dizer. Como é repartido? A associação também ganha uma parte? Como é que acontece com esse valor? É aí que eu estou a dizer que o pouco que eles ganham esse pouco, repartindo por 6 ou 5 pessoas. E não dá quase nada. E esse dinheiro, uma boa gestão, consegue fazer qualquer coisa, mas como ele dirige o mesmo para outros sítios, que é droga, né, pesadas e muito aí fora, para ganharem forças, voltam sempre a cometer atos ilícitos. Agora, a questão que colocou, se a associação tira proveito disso, a associação não ganha nada com isso. Todo o dinheiro que eles arrecadam é mesmo para eles. Única coisa que algumas associações que eu conheço fazem é cobrar uma taxa diária de 5 anos aos mesmos para a manutenção dos seus coletes. Porque o colete hoje tem duração apenas de 2, 3 meses. O colete estraga. E quando estragar é preciso renovar um outro colete. E hoje 5 anos para um colete é quase nada. Um colete custa 8 a 6 mil kwanza. Estes mais frágeis está aí 3, 4 mil kwanza. Se a cada placa, por exemplo, a associação que eu conheço, não é cada lotador, é cada placa, dá 100 kwanza. Ou seja, a placa, se tiver 5 lotadores, cada lotador não dá 100 kwanza. Ok. Então vamos supor só que diariamente dá 500. Esse 500 kwanza, se um colete está de 8
a 6.000 kwanza. E se tiver 5 lotadores, vamos lá, 500 kwanza diário, daí 15.000 kwanza mês Sim, mesmo. diário. E se o colete tiver a custar 6 a 7.000 kwanza, só durante um mês não conseguimos suportar Os cinco lotadores, só lo- apenas dois ou três. 2 ou 3. E o colete faz aí 2 meses, 3. Depois ele tem aquele comportamento, um puxa outro, o colete estraga. Quer dizer, às vezes há colete que nem uma semana chega, o colete já estragou. Então é um dinheiro que se arrecada, é apenas para garantir a segurança aos mesmos, alguns lotadores que fazem uso, porque são cadastrados pela associação, de modo que quando venha um trabalho da polícia ou alguém se infiltra no meio, a polícia tem que amplificar. Depois surgem denúncias. E a placa tal, alguém cometeu ato não abonatório, um comportamento não digno, é procurar saber quem é. Quem não tiver identificado, então esse é arrastado, a polícia leva. Então, neste caso, para além deles arrecadarem aquele mesmo valor, diariamente eles deixam algum valor para que mensalmente possa fazer eh, possa aumentar a logística deles em termos de equipamentos e muito mais. Então, isso mostra que há uma união. Mas o que é que tem se verificado? Algumas vezes entre eles entram em pancadarias. É na divisão do valor, Do valor. aqui certo. Há sempre alguém que tem olho grosso. Grosso, quer levar a mais. E na divisão destes valores que eles vão arrecadando cada placa, cria sempre conflito entre eles. E nessa questão danificam os materiais que são os coletes. E quem assume não são eles. A associação, como quer ver as coisas organizadas, como quer ver as coisas bonitas, arca sempre com as despesas que eles mesmos criam. Então, aquilo que estamos aqui a dizer, isso tem que se fazer, é que nessa altura nós estamos a procurar trabalhar, eles criaram uma caixa, a chamada Caixa de Apoio Social. Essa caixa, eles Vai vão, funcionar nessa caixa? estamos a fazer um trabalho piloto, nós, com os taxistas está a pegar, Ok. taxistas e cobrador, estamos a trabalhar agora com esse lutador, que a associação onde eu faço parte, fizemos o cadastramento de um determinado número de motorista para ser inserido na Caixa Social, Segurança Social. Então, se funcionar com os taxistas, depois vamos entrar com os cobradores, vamos finalizar os lotadores. Mas esses lotadores têm que ser devidamente cadastrados e selecionados, que não é fácil estar inserido na Caixa Social. Há requisitos, há normas a cumprir. Então, nós estamos a procurar trabalhar, ter uma caixa social para eles. O bocado que eles ganham, vamos pôr na caixa. Quando alguém estiver doente, é correr naquela caixa para suportar a despesa dele de saúde. Mas a prática dos lotadores, sabendo que aqui o Felisberto já exerce essa prática de táxi há mais de, estamos a falar 20 anos, na conversa, não estive do bastidor há 20 anos, fazendo aqui uma análise de 20 anos até cá, o trabalho melhorou muito ou então continua assim, lenga-lenga. E será também que essa prática tem contribuído naquilo que é a organização dos táxis nas paragens? Não, não, não vou dizer que a atividade de táxi hoje melhorou. Não, a atividade de táxi hoje não melhorou, piorou. E Piorou para a prática dos lotadores. exatamente, que na altura E por que cai nisso? eu fui lotador. Eu fui lotador, Também foste lotador? fui locador, depois cobrador, agora motorista. Yeah. Tive também esses processos. Ok. Yeah, tive esse processo. Piorou porque nós antes, na altura quando eu lotava, tínhamos um respeito muito grande para, com o motorista e o cobrador. Respeito E os grande, passageiros? principalmente os passageiros. Você é o encontro do passageiro. Convencer o passageiro para entrar na viatura. Tens que usar muitas técnicas para convencer, porque há vários carros a lotarem. Então é preciso convencer aquele de modo que o carro que você está a lutar saia rápido, pegas mais um outro carro. Então hoje piorou porque os lutadores de hoje já não respeitam ninguém. Nem querem saber qual é o teu grau, a tua posição social, qual é o teu grau, o teu nível acadêmico, não querem saber. E eu chamam-te nomes.
chamam-te nomes. Então, hoje não posso dizer que a atividade de táxi está melhor, ou dos lotadores, o comportamento sobretudo dos lotadores está melhor, não, está pior. E por ela estar pior, e vimos muitas situações não bonatórias nas paragens, porque até roubam. Alguns lotadores, algumas fazem-se passar de lotadores, acabam por fazer roubo por esticão aos passageiros, que já não é bom essa prática. Roubo por esticão. Roubo como o esticão é você está a falar ao telefone, de repente puxa. Ok. Yeah. Você não, depois fica assim saber quem tirou o telefone. Mas Essa prática é frequente nas paragens. yeah, é frequente, frequente. Isso não dá para esconder. O que nós devemos fazer é que trabalhar para que essa prática termine, pois o passageiro tem que andar à vontade. As pessoas enquanto passageiro tem que estar à vontade, tem que circular à vontade, tem que apanhar o táxi à vontade. Todo mundo que vai para parar com o passageiro, fazer confusão com o cobrador, espancar o cobrador, partir o vidro do carro do táxi. Qual é o papel? Então, és de opinião que mesmo que não existisse essa prática, melhor ainda. Melhor ainda, por isso que estamos a dizer, isto é uma ocupação, não é uma, não, o lotador não é uma atividade, é uma ocupação, não, é uma ocupação. Ele se ocupa a fazer aquilo para ganhar determinada coisa, já de seus caprichos, seus vícios, não é? Então, o que é que devemos dizer? É aí que estamos a dizer, nós precisamos desincentivar essa prática da lotação, dando formação aos lotadores. Que isso não é uma profissão, é uma ocupação. Então, fazendo aqui uma análise sobre a existência dos lotadores, não contribui significativamente para a vida social, né? Dos passageiros, nesse caso. Não contribui para nada. Não contribui para nada. Tu sai da tua casa Consciente. consciente que vai apanhar um táxi. E eu já sei identificar Ah, exatamente. os táxis. Os táxis, já sabes onde ficam as paragens. Já sabe qual é a rota, é onde vai passar o determinado táxi. O que é que o lotador está aí a fazer? Está-se a ocupar, não tem nada a fazer. Ele está aí para falta de emprego. E muitos deles consomem substâncias ilícitas, né? Drogas, lhamba e muito mais. São Pois nas paragens. das paragens. Já não há vergonha, não há medo. Eles fazem aquilo ar lento. Nas paragens, ao lado do passageiro, está a fumar. Isso apresenta um grande perigo. Muito perigo para a sociedade. Não só para a sociedade, como também perigo para a saúde pública. É um grande perigo para a saúde pública. Fumar substâncias pesadas ao ar lento. Então, mas é um perigo grande para a saúde pública. Então, nós não podemos ficar de braços cruzados. As associações não podem ficar de braços cruzados. Devemos continuar a trabalhar na sensibilização. O Estado também deve continuar a trabalhar, exercer seu papel. Isso não estamos aqui a falar à toa, é constitucional, né? As tarefas do Estado, yeah, está lá, é constitucional. As tarefas do Estado, garantir ocupação para os jovens. São Malta Voz Podcast, você que nos está a conectar agora, seja bem-vindos. Nós hoje estamos a tratar um assunto da prática dos lotadores, né, nas paragens dos táxis. E temos aqui um convidado, Felisberto, alguém que exerce a prática de táxi, né, há mais de 20 anos. Também já foi lotador, foi cobrador e hoje é taxista aqui na província de Benguela. Você que nos está a acompanhar, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo. Aproveita já partilhar o nosso vídeo, deixa aí o teu like, compartilhe, né? E faz com que o nosso vídeo chegue a mais pessoas, porque o tema está a ser muito fixe, né? Estamos a falar a título de exemplo, por isso que nós trouxemos aqui o convidado que já exerceu e exerce o táxi e tem lidado todos os dias com lotadores e cobradores. E fazendo aqui uma análise sobre os valores, parece que não há tanta diferença daquilo que o cobrador leva em casa, o motorista leva em casa, o lotador leva em casa. Tens aqui uma estimativa de quanto é que um lotador pode fazer, um cobrador pode fazer e um motorista pode fazer diariamente. nós já fizemos o cálculo que o lotador acaba por ganhar todos. E Então, não são nesse caso, o lotador ganha todo mais. dinheiro. Fica com o lotador. Fica com ele. Imagina diariamente ele fica da placa, fica com 16 mil kwanza.
É muito dinheiro. É muito dinheiro. Vezes 30, estamos a falar de quanto, mensalmente? Ganha, olha, falando ainda sobre este nem valor, eu da última vez acompanhei um jornal Expansão e eles têm lá um trecho que diz que os lotadores ganham 8 vezes melhor ou maior, né, que alguém da função pública com salário mínimo. 8 vezes. E ainda em Luanda temos também paragem, não sei se aqui em Benguela acontece, em Luanda temos paragem que é por turno, é por também, aqui também tudo. Entram às 14 e às 14 também que é tudo. Quem entra às 5 até 11, 12 horas sai. Aqui entra 11, 12 horas, vai até 16, 17 sai. Aqui fecha o turno até 16. Até quando o último carro, o último táxi não circular mais. Só logo 3 turnos. Agora vamos lá, se cada turno, cada placa diariamente produzir aí 16 mil quase. Ou 10 mil quase. Bro, muita massa. É muita massa. E aquilo, eles não pedem, não cobram, não recebem os valores do cobrador de forma amigável, com paz. Pare, você Se não pagar, leva as pancadas e corres o risco de perder todo o dinheiro que tiver no teu bolso. contendo uma situação que vivenciaste sobre, que já ouviste sobre isso. Pronto, eu já vimos situações, graças a Deus, eu ainda não. Situação triste. Situação triste enquanto lutador, eh, e já passei. Foi uma disputa de 2 lutadores. 2 lutadores. Yeah, eu e mais o outro que era já veterano. Na altura que foste lutador. Lutador. Vou começar por mim mesmo. Ok. Os passageiros olhavam-me Sincero. me bateram. E por isso que eu disse era já veterano, ele. Yeah, eu fui o lutador o mais manso. Que todo passageiro quando me via, não, eu quero subir no carro desse moço. Ok? Yeah. Não, esse moço é bem comportado. Quer dizer, isso foi em Luanda. Eu vim de Benguela para Luanda, Que paragem, Luanda. de São Paulo. Yeah, eu meti no Cine. Não, nunca, esqueci. Eu vinha de Benguela para Luanda e tal, fiquei a fazer esse trabalho de lotação. E os passageiros que vinham daí do Balizão, São Paulo, a Mutamba, Parque Rock na altura, preferiam sempre apanhar. Quando me viam, não, o carro que você está a lotar é o qual? Eu vou indicando, quer dizer, eles achavam que o meu comportamento é adequado naquela altura. E tinha que sempre andar no carro que eu tivesse, ou seja, subir no carro que eu tivesse a lotar. E para o lutador isso era uma ameaça. Era uma licença, porque eu não me esforçava muito. Não me esforçava. Eu chegava, aquela forma educada. Boa tarde, isso assim vai para onde? Então ela se sentiu surpreendida quando o lutador vem fazer pergunta, saudar, fazer pergunta. Fiquei aí 2 meses, eu que lutei pouco tempo, nem sequer fiz 6 meses. Mas esse pouco tempo conquistei muitos corações. Conquistei muitos corações, mais velhos, quando iam para o rock, até estrangeiros na altura, santomenses, cabo-verdiano, alguns americanos, espanhóis, porque o rock era, na altura foi o maior mercado mundial e aberto. Quase todos os estrangeiros, aos finais de semana, iam para ali para fazer compra. E quando me via, porque, pronto, né? Eu a falar com eles, nem acreditava que eu era lutador. E fui pedindo, e um dos lutadores me via assim: "Poxa, mas esse puto", quer dizer, o meu mano é Bebucho, "mas esse puto, esse benguelense, tá a vir muito aspirado, meu. Esse", epá, eu fui ter com o passageiro, ele veio à minha frente, me fecha. Ela conversou, "passageiro, vamos ver, estamos aqui". Eu disse: "Não, eu estou a falar com o passageiro", "Cala a boca", me espara já uma. Epá, fiquei descontrolado. Deu-me uma boa mesmo. Depois já sabe, aquele dia todo fumado, drogado. Não resisti, não reagi, voltei e já não trabalhei mais. E naquele dia a senhora, A mesma senhora. a mesma senhora que estava, eu tentar convencer para subir no táxi, quando depois daquela situação chamou-me, pegou $100. Lembro como fosse hoje. Pegou $100, deu-me, disse: "Filho, vai para casa, vai para casa".
Eu ficava Mas tu já faturaste. e a lá estava fechaste um dia, sem dó naquela altura estava aí 7.200, 7.500, era muita massa. E se continuasses, sairias com esses 7.000? Não, 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 porque a lotação te custava aí 30 kwanza, porque o táxi estava aí 30, 40 E kwanza. diariamente tu ias fazer só uns ias Nem sequer 100 kwanza ou 200 kwanza ou 1000 kwanza chegava, não chegava naquela altura. então tu foi então faturaste. Já Faturou foi $100, assim, ofa te trouxe, valeu, aquela coisa diz, a mal que vem para bem. Depois, se me dessem mais duas, 15, aquela senhora. sim, disseste que ias contar mais situações. Yeah, outra situação já aqui em Benguela, Quando como já taxista, né? e já como taxista, porque eu comecei a fazer táxi mesmo em Luanda. Ok. Eu fiz muito táxi em Luanda. Saí de Luanda eu fui para lá em 2004, fazendo táxi. Depois fiquei 2 anos. Eu tinha sempre intervalo. Trabalhava um bocado, mas depois tinha que vir para aqui estudar. Depois ia para o Ambo estudar, fazer esse triângulo todo. E comecei a fazer o táxi, conduzir mesmo em 2007. Ok. Que com 2004, depois parava, cobrava um bocadinho, mas o mano não quer que eu sempre cobrasse, me chutavam sempre. "Isso aqui vai para cá, vai para Benguela, não sei o quê." Mas quando eu vim para aqui em 2007, 2007, 2008, já a conduzir, situações que eu vi para cá mais, nesses últimos anos, é o cobrador a negar dar 100 kwanza no lotador, este achando que depois aí 2 passageiros, naquela disputa pegou uma chave de fenda e espetou no cobrador. E quando o motorista procurou sair para saber o que é que se passava, intervir em algum momento, o outro grupo pega a pedra, parte os vidros do carro. Que Então, triste yeah, situação. uma situação triste. Graças a Deus, o cobrador não, pior não aconteceu. Mas Foi tem por casos do gênero que e aí acabou é é morte. Yeah, caso de jeito. Essa até morte não vivenciei, mas estou a falar que o que eu vivenciei, vi com os meus próprios olhos. Aí puxei o carro, também com medo de partir um carro, puxei, avancei. Mas há situações que acabam mesmo até a morte. por causa disso. Sem quase, por causa de 5 anos. Também já ouvi situações, dois latidores na divisão do valor, um acaba por espetar a faca no outro. Yeah, só porque acha que ele tinha que levar mais, aquele não podia levar a mais. Então, e daí que estamos a dizer que é preciso fazer um trabalho muito sério com esses irmãos, esses amigos, esses companheiros de Mas para além dessa situação triste, também há situações engraçadas que vão acontecendo nessa. yeah, yeah, yeah. O táxi acaba por ser uma escola. Você vê, ouves muitas situações, muita coisa. Coisas boas que eu já vi, né? Essa foi boa e má, levei uma bofatada, ganhei $100. Outras coisas que eu vi também boa, engraçada, é o cobrador acaba por chegar na paragem sem cobrar nenhum passageiro. Esqueceu de ter que cobrar. Todos os passageiros foram. Ó, saíram do táxi. Chegam na paragem, os passageiros abriram a porta para baixo estas pá. E a cena é engraçada, eu já vi isso. E quando o cobrador foi dado conta, todo mundo bateu sem pagar. Pagar, sem pagar, sem E o motorista como é que ficou? chateado. E foi descontado. Vocês? Yeah, são situações engraçadas, situações boas, pronto. É o mundo do táxi. O Ok. táxi tem esse lado, tem esse lado. E você, malta, voz podcast, qual a situação triste que já ouviste, já vivenciaste sobre essa prática de lutadores, né? E qual a situação também engraçada que você já ouviste, também já vivenciaste? Então deixa aí o teu comentário e menciona aí um lotador que você conhece, qual é a paragem mais melindrosa que tu conheces também, deixa ali teu comentário e também podes estender a tua pergunta. Estamos na reta final. Felisberto, muito, mas muito obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado. Olha, temos muita coisa para falar, mas é assim, coisa boa não demora. Coisa boa não demora. E conseguimos dar voz, né, a mais um convidado, Felisberto, alguém que exerce prática de táxi há muito tempo, né? E tem um olho no gato e um olho no peixe, porque também já foi lotador e cobrador. Muito, mas muito obrigado. E não sei se tem mais assim, só uns 30 segundos e as últimas palavras. Como gesto de conclusão, que quero agradecer aqui o programa, o podcast,
trazer este debate, Voz podcast. Voz Podcast, trazer aqui essa temática que é muito bom, que nós não podemos olhar despercebido, devemos olhar com os olhos de ver, com muita preocupação, a atividade dos lutadores. E é bom que haja um esforço conjugado de como moldamos a mente dos lutadores e não fazê-los entender que esta atividade do táxi é o suficiente para o resto de todas as suas vidas, que tenham mais outros horizontes. Tal como eu, fui lutador, Cobra. cobrador, motorista, patrão também. Sim. Então, Vamos evoluir. exatamente, né? Então é preciso ter esse ficar apenas na vida do táxi e por outra também abandonar a vida do álcool, da droga. Isso só estraga a sua juventude, estraga o teu futuro e que não é bom. E para as associações, trabalhem com os lutadores no sentido de que eles percebam que o bocado que ganham pode ser muita coisa. E uma das coisas que ele pode fazer é cursos técnicos profissionais, sobretudo a carta de condução, já é uma profissão. Então, as associações incentivar os lutadores que é possível deixar essa vida, é possível deixar essa prática e averiguarem num caminho certo, aceitável dentro da nossa sociedade. Aqui ficou o conselho do Felisberto, muito obrigado. E na técnica, como de sempre, temos o Gui Rodrigues, né? Eu chamo sempre ele de psicopata, num bom sentido, porque faz magia. Muito obrigado, Gui Rodrigues, pela qualidade de som, pela imagem, pela técnica toda. E você que nos acompanhou, mas muito obrigado, muito obrigado. E a próxima também estaremos sempre aqui. Tchau, tchau. Aqui fica o Celso Loenda.